A gente segue falando sobre essa destruição em Rio Bonito do Iguaçu. O governo do Paraná enviou 50 bombeiros e várias ambulâncias para a cidade. Quem conversa com a gente ao vivo é a capitão Luiziana Guimarães Cavalca, chefe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros do Paraná. Capitão, boa tarde. Muito obrigado por nos atender aqui no TJ Aparecida. Antes de mais nada, toda a nossa solidariedade ao povo do Paraná, especialmente dessas cidades que sofreram com essa tragédia. Como é que está a situação nessa segunda-feira em Rio Bonito do Iguaçu? As imagens são impressionantes para a gente que está aqui, viu? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Obrigada pelas palavras. Realmente é um momento muito difícil. Nós estivemos lá nesse fim de semana. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros esteve lá coordenando as ações do bombeiro, juntamente com toda uma equipe, com mais de 50 bombeiros. Nós fizemos buscas, fizemos verificação de possibilidade de vítimas em vários locais, retiradas de materiais em locais que estava perigoso desabamento. E, além disso, agora estamos fazendo reconhecimento em locais da zona rural. É interessante que a cidade ela tem essa área urbana, mas ele tem uma grande área rural, com muitos habitantes nessas outras regiões. Então, estamos fazendo georreferenciamento, verificando também outros estragos que não só dessa parte central urbana. Então, o trabalho é grande, juntamente com a Defesa Civil do Estado, e também, hoje a gente está lá com uma organização bem grande, não somente do município, do Estado, do governo federal, e voluntários, a sociedade civil organizada e muitas pessoas querendo ajudar, então doações. Então é um trabalho, é muito triste realmente, um cenário que a gente vê as imagens e imagina, né? Assim, tenta imaginar o que é ver isso, mas vendo diretamente de cima é devastador. Capitão, agradeço a sua entrevista aqui no TJ Aparecida e eu te pergunto sobre os trabalhos de resgate do Corpo de Bombeiros. A gente viu que, infelizmente, óbitos foram registrados, muitas pessoas feridas também sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Como que está esse trabalho? Há ainda desaparecidos também nessa área rural? Como está sendo feito esse trabalho de vocês? Então, na região urbana, que foi a principal área que foi afetada na cidade, nós fizemos, então, as buscas de 2 pessoas que estavam desaparecidas, que foi reportado por família, amigos, que não encontravam essas pessoas. No final, encontramos uma delas fora da cidade, sem ferimentos, e outra estava na UTI, internada e não identificada no hospital. Então, as pessoas que foram reportados desaparecimentos, nós fizemos a busca, elas foram encontradas, então não temos notícia de nenhum morador que esteja desaparecido. Nós tivemos os relatórios dos hospitais de referência da região, mais de 800 pessoas, 835 pessoas que foram vítimas, hospitalizadas de alguma forma, passaram pelo hospital com algum tipo de ferimento. E também nós tivemos uma situação dos óbitos, infelizmente 6 óbitos, sendo 5 em Rio Bonito e 1 na região de Guarapuava, porque nós não tivemos só esse tornado de Rio Bonito, teve esse, e 2 horas depois nós tivemos 2 tornados em locais distintos. Então, foi gerado pelas condições meteorológicas, climáticas, gerado realmente essa característica, esse tornado, infelizmente. Então, essas foram as condições das vítimas. E, além disso, tem as pessoas, então, que estão desalojadas, desabrigadas. Desalojadas são pessoas que tiveram as casas destruídas, parcialmente ou totalmente, e tem para onde ir, tem um familiar, um amigo que pode receber em sua casa. Já as pessoas desabrigadas não têm para onde ir, então necessitam ficar em abrigos. Então a gente tem algumas pessoas, que é a menor parte, cerca de 28 pessoas foram para abrigo, que está numa cidade vizinha. Então os municípios ao redor estão ajudando bastante também. E após a tragédia,
felizmente, digamos assim, uma grande corrente de solidariedade que se formou. Além dos bombeiros, também voluntários se juntaram para ajudar a população que foi muito atingida por esses 3 tornados, bem lembrado pela capitão, né? Como é que está a situação nessas cidades? O que mais essas cidades que foram atingidas pelos tornados precisam neste momento, capitão? Nesse momento, muitas pessoas estão chegando com roupas, com comidas, com água, mas nós estamos frisando outros itens. Então, por exemplo, materiais de limpeza, materiais de higiene, colchões, roupas íntimas novas, então calcinha, cueca, de adulto, de criança, sutiã. Nos itens de higiene, não esquecendo de fraldas, não só de criança, mas também fraldas para idosos. E roupa de banho, então, toalhas, né, aquelas toalhas grandes de banho, também toalhas de rosto, as roupas de cama, que são lençóis, fronha, travesseiro, e também a gente pede cobertores, porque as pessoas realmente perderam tudo. Então, esses são os itens que nós estamos frisando. E agora o governo do estado também começou uma campanha de arrecadação de materiais de construção, que devem ser levados diretamente para Rio Bonito do Iguaçu. E existe um local que vai estar sendo recebido, então entrar nas redes sociais do governo do Paraná, que lá tem os itens, e mais interessante que isso, é pensar que é para doar não só os itens, mas também a mão de obra, o tempo de pessoas, porque eles também estão solicitando profissionais da área de construção civil para auxiliar na reconstrução da cidade. Capitão, muito obrigado, viu, pela disponibilidade em atender aqui a nossa equipe nesse momento de tristeza, né, por parte dos moradores, de muito trabalho também para o Corpo de Bombeiros. Parabéns mais uma vez a toda a corporação. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Rayane, Eduardo, e precisando, estamos à disposição. E se precisarem do Corpo de Bombeiros, liguem 193. E a Diocese de Guarapuava, a qual a cidade de Rio Bonito do Iguaçu faz parte, está mobilizada para ajudar os atingidos por esse tornado. Por isso a gente conversa agora com o bispo diocesano de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva. Dom Hamilton, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no TJ Aparecida, obrigado por nos atender. Novamente eu digo, nossa solidariedade total, população que foi atingida por esses 3 tornados nessas 3 cidades da região centro-sul do Paraná. Agora é hora de reconstrução, mas principalmente, Dom Hamilton, de ajudar essas famílias que foram atingidas, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. E a todos os que nos assistem nesse momento pela TV Aparecida. De fato, é um momento de reconstrução. E este ano jubilar da esperança, ele motiva ainda mais não só a palavra dita, como a vivência dessa palavra. A nossa esperança cristã, que é Jesus Cristo, ele nos motiva a esta reconstrução num momento tão difícil dessas 3 cidades, embora o Turvo, a cidade do Turvo, e aqui Guarapuava, elas foram atingidas em pequena proporção. Guarapuava um pouco mais, onde nós tivemos uma comunidade, um assentamento, foi tudo destruído. Ali nós tivemos o tornado F2, que é um pouco menor. Os ventos, 250 km por hora. Mas a cidade mais prejudicada foi realmente Rio Bonito do Iguaçu. Ela se tornou manchete nacional, internacional, em vista da grande tragédia. Os ventos chegaram até a 330 km por hora. Uma surpresa desagradável, inesperada, eu acredito que para todas as pessoas, particularmente para aquela cidade que aguardava às 19 horas a crisma. E eu estava indo para lá. Eu tive um atraso e eu cheguei mais ou menos de 20 a 25 minutos depois que o tornado havia passado. Eu não consegui entrar na cidade, tive que voltar. A cidade estava escura e eu preocupado que a igreja estava cheia de pessoas e o padre, um seminarista lá, eu não tinha notícias, então aquilo foi desesperador.
Mas esse momento da crisma, e que muitas pessoas estavam dentro da igreja, o comércio, uma cidade de 14 mil habitantes, então nós tínhamos ali muitos que seriam padrinhos de crisma. Então o comércio fechou mais cedo e as pessoas foram para a igreja. Os crismandos chegaram mais cedo, então a igreja estava cheia e muita gente deixou sua casa vazia. O que veio o tornado destruiu a casa, mas felizmente, ali estando na igreja, a igreja foi pouco atingida, internamente não sofreu nenhum dano, nenhuma rachadura a igreja, ela pôde abrigar, rezar com aquelas pessoas, o padre ali ficou presente junto com o seminarista, e mais tarde é que eu consegui notícias de lá. No sábado eu voltei para lá, a sensação é que uma bomba caiu sobre a cidade, né? Mas nós vemos um mutirão de solidariedade desde o primeiro instante, já naquela noite. Isso tem mobilizado o Brasil e o exterior em ajudas para a população, sobretudo, de Rio Bonito do Iguaçu. E eu quero aqui manifestar a gratidão a todas as doações, tudo que tem sido enviado, a CNBB, na sua presidência, na pessoa de Dom Ricardo, a pedido de Dom Jaime, já entrou em contato, já fez uma doação, fizeram uma propaganda, um anúncio, e vários regionais, bispos, dioceses, enfim, nós temos uma mobilização muito grande, solidária, ajudando aquele povo a se levantar e a se reconstruir em todos os sentidos. Dom Hamilton, o senhor se preparava, né, como o senhor acabou de nos contar, na sexta-feira, para ir para essa missa do Crisma, e no sábado, depois desse ocorrido em Rio Bonito, o senhor também esteve ali no município, conversando, né, com toda a população, conversando com as pessoas que foram atingidas, né? No sábado, como eu estava indo para pernoitar, eu teria Crisma também no sábado de manhã, porque era um grupo muito grande. Então, eu estaria lá na sexta, dormiria na casa paroquial e tudo preparado para o sábado. Inclusive, uma jovem que seria crismada no sábado pela manhã, ela foi sugada pelo vento, junto com sua amiga. Elas estavam voltando para casa quando viram o temporal. As duas foram separadas pelo vento. Uma foi arrastada mais ou menos 100 metros pela rua e a outra foi levada pelo vento e arremessada no muro de uma creche. E veio a óbito. Então eu estive no hospital também consolando ou sendo presença com os pais e rezamos. Depois eu tive crisma no sábado à tarde na catedral e ontem numa cidade do interior nós oferecemos aquele momento pela Júlia, já que ela tinha o desejo de ser crismada e eu sinto que ela foi por desejo, porque ela manifestou alegria até o último momento na mensagem que enviou para o seu pai. Ela se tornou o símbolo de toda esta tragédia. Então eu diria, o sacramento da crisma, a fé, ela uniu as pessoas, a grande maioria, na igreja. Essa é a mão de Deus e as pessoas foram preservadas da morte e de uma calamidade maior. Embora nós tivemos 5 mortes, 5 óbitos ali em Rio Bonito do Iguaçu e um na cidade de Guarapuava. Mas poderia, infelizmente, ser maior e as pessoas foram preservadas. O material nós vamos agora reconstruindo. Temos a ajuda do governo federal, estadual, de tantas empresas. Enfim, a solidariedade tão grande mostra que somos um povo que ama a Deus e busca manifestar realmente o amor ao próximo. Enquanto o senhor falava aí, Dom Hamilton, a gente mostrou aqui, tem o GC que a gente fala, né? O povo aí de casa pode anotar para fazer a sua doação, a sua contribuição também para ajudar essas famílias que tanto necessitam, né? O prefeito falava agora há pouco,
A tarefa agora é a reconstrução, o governo do estado do Paraná também está junto e principalmente a igreja, que sempre esteve junto do povo nesses momentos de muita dor e sofrimento, viu? Então está feito o pedido aí, aparece aí na sua tela, para que as pessoas também possam, do Brasil todo, porque o brasileiro é muito solidário. Sim. Nessas horas a gente vê, infelizmente, em tragédias que se repetem, né? Principalmente relativas às mudanças climáticas, a tudo isso que a gente está vendo de crise climática, mas o povo brasileiro sempre se manifesta, viu? Nosso muito obrigado pela participação, por esse tempo dedicado aqui para o TJ Aparecida. Nossas orações, nossa solidariedade mais uma vez ao povo do Paraná. Muito obrigado. A Caritas Diocesana está aí com o Pix, nós temos outros também. Doações chegando a todo momento. Tudo vem em benefício do nosso querido povo, sobretudo de Rio Bonito do Iguaçu. Deus abençoe a todos. Gratidão. Obrigado. Dom Hamilton, Amém. boa tarde para vocês aí.